Terça-feira de futebol pela Copa Sul-Americana, jogos de ida das oitavas de finais e o Corinthians venceu a equipe do Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1. Um jogo tecnicamente fraco, o Corinthians deixou a desejar e muito, mas o Corinthians põe fim a uma série de 6 partidas sem vencer. O Corinthians fez 2-0 na primeira etapa. Logo aos 15 minutos, o Corinthians já vencia por 2-0. Fez o primeiro gol aos 7 minutos e o segundo aos 15 minutos. Poderia ter feito mais. Teve duas chances claras de gols e o Corinthians desperdiçou. O Pedro Raul foi muito bem no primeiro tempo. Foi dele, aliás, ele contribuiu para que o Corinthians fizesse os 2 gols, apesar que o Pedro Raul faltou qualidade na hora das definições, porque ele teve duas chances claras de gols e desperdiçou no primeiro tempo. O Bragantino teve mais a posse de bola, mas sem levar perigo algum a equipe do Corinthians, que venceu a primeira etapa sem susto. No segundo tempo, o Bragantino foi para cima, conseguiu fazer um gol cedo no começo da segunda etapa, 2-1, e começou a apertar o Corinthians. Claro, muitas bolas jogadas na área, o que favorecia o sistema defensivo do Corinthians. O Corinthians não fez um bom segundo tempo. O Bragantino teve mais uma vez posse de bola, só pecou nas criações. O goleiro do Corinthians, o Hugo, foi pouco exigido, não fez defesas de um grau de dificuldade mais elevado, mas o Corinthians conseguiu suportar a pressão da equipe do Bragantino e leva a vantagem de jogar pelo empate lá na Arena Itaquera na terça-feira, dia 20 de agosto. O Corinthians poderia ter tirado mais proveito do fato do Bragantino estar com seu terceiro goleiro. O Fabrício fez o seu primeiro jogo. O Corinthians poderia aproveitar e tentar mais arremate para o gol, coisa que ficou devendo, que não fez. Eu também não entendo como que Garro consegue ser reserva nessa equipe do Corinthians. É uma escolha do técnico, mas é para ser questionável. O Garro não pode ser reserva. Ele tem sido pouco utilizado. E não jogar contra a equipe do Bragantino, não jogar contra a equipe do Grêmio, aí o técnico Ramon Dias está dando margem para ser cobrado e para ser criticado. Vence, agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, quando no sábado vai enfrentar a equipe do Fluminense lá no Maracanã. O Fluminense, que está na zona de rebaixamento, tem 20 pontos, é um confronto direto, porque o Corinthians também está na zona, tem 21 pontos. Confronto direto, o Fluminense tem jogos a menos, o Corinthians não. E o Corinthians só venceu uma partida fora de casa pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Bahia. Então precisa pontuar, precisa vencer. O Fluminense também. O Fluminense perdeu pela Copa Libertadores, perdeu de virada para o Grêmio pelo placar de 2-1 lá no Couto Pereira, onde o Grêmio mandou o seu jogo. O Grêmio tem a vantagem do empate no jogo de volta pela Copa Libertadores e o Fluminense vive aí essa pressão no Campeonato Brasileiro, está na zona do rebaixamento, pressão na Copa Libertadores e já está eliminado da Copa do Brasil porque perdeu a classificação para a equipe da Juventude. O técnico do Mano Menezes, que demorou a engrenou, ele teve uma sequência de vitórias, agora volta aí até essa queda aí nos rendimentos, o que preocupa o torcedor tricolor. Bom, para fechar por aqui, o Atlético Mineiro ficou no empate contra a equipe do São Lourenço da Argentina em 1-1, também pela Copa Libertadores. O Racing venceu o Huachipato pelo placar de 2-0 e, na minha opinião, o Racing já está classificado. A equipe do Huachipato é muito fraca tecnicamente, só o Cuiabá para perder para essa equipe. Então vejo o Racing classificado. O Corinthians tem a vantagem, jogo difícil, tem sido difícil jogos contra a equipe do Bragantino. O Corinthians vence, leva essa vantagem para a Arena Itaquera. Eu acredito que o Corinthians também consiga a sua classificação, porque joga pelo simples empate. O Bragantino tem que vencer.
um gol de diferença, placar mínimo, 1-0, 2-1, 3-2, 3-2, 4-3, 5-4, a disputa vai para a marca do cal, a disputa de pênalti. Quaisquer empate, o Corinthians se classifica. O Bragantino só lhe resta uma coisa, vencer ou vencer por um gol para levar a disputa para a marca do cal ou por mais de um gol para se classificar no tempo normal. O Corinthians joga em casa, apesar que não tem sido grande vantagem o Corinthians jogar em casa na Arena Itaquera. Tem tropeçado, tem perdido, tem decepcionado a torcida. Vamos esperar para ver o que pode acontecer nessas decisões que tem o Corinthians pela frente. Copa do Brasil, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Vai ter que priorizar. O Corinthians não tem time, não tem elenco para disputar as 3 competições. Duas questões são competições eliminatórias, Copa do Brasil e a Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Eu acho que é mais importante.